primeiro Código Penal brasileiro entrou em vigor em 1830 e, apesar de inúmeras transformações sociais, vigorou por 60 anos até a abolição da escravatura em 1890. Depois dessa alteração, somente em 1940, o Brasil aprovou um novo código que vigora até os dias de hoje. Não que esse código se mantenha intacto desde 1940. As transformações da sociedade, assim como nos anos de 1800, impulsionaram adequações do código às mudanças sociais com o passar dos anos. Nesse momento, tramita no Congresso Nacional a elaboração do novo Código Penal, a primeira alteração do Código desde a Constituição de 1988. Hoje nós vamos conversar sobre o Código Penal de 1940. O que ele diz? O que foi alterado ou acrescentado nesses mais de 70 anos em que ele vigora? O que se pretende mudar com a aprovação do novo Código? No estúdio com a gente, Técio Lins e Silva, advogado criminalista. Técio, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, acho que para começar seria importante a gente entender aonde que o Código Penal toca a vida dos brasileiros. Bom, só uma curiosidade. Com a descoberta do Brasil em 1500, não tinha código. Então, a lei penal em vigor eram as ordenações filipinas do rei Filipe de Portugal, que vigorou no Brasil por 300 anos como legislação penal, que é uma delícia hoje para se ler na cabeceira, porque mostra muito os costumes, né, do Brasil colônia, nos 300 anos de império, né, de domínio português, né, em que havia, né, coisas fantásticas, que o crime não era crime se houvesse uma diferença, se o autor fosse escudeiro e a vítima peão e tal. Então, se fosse o contrário, a pena... Eu já entendi por que seria um bom livro de cabeceira aí, porque você pode, através do código, desse código, vamos chamar de Código Penal dessa época, você pode entender a sociedade exatamente, né, contemporânea. É muito interessante ver as penas, por exemplo, que tinha, e aí, dos crimes praticados em Portugal. Então, crimes gravíssimos, a pena era degredo para o Brasil, por 10 anos, degredo perpétuo. E aí também explica um pouco, não é, da nossa civilização, nossa colonização, os nossos ancestrais, os que vieram povoar o Brasil, colônia. E o peso que se dava para cada crime, né? Então, é muito interessante, quer dizer, pela via penal, pelo que a sociedade incrimina e considera crime, você tem um pouco, né, a moral vigente. O nosso código é de 40, ele foi feito em 40, entrou em vigor em 42, ele tem 70 anos de vida. Eu acho que quiseram mudar porque o funcionário público aos 70 anos cai na compulsória, né? Ele vai para casa. Então, acho que já prestou serviços suficientes e resolveram foi remendado mudar. Demais também, né? Foi muito emendado. Não, nem remendado nem tanto. Pior do que remendado é que o código tem uma estrutura, não é, de todos os crimes que estão dispostos. Tem a parte geral, que são os princípios, como devem ser aplicadas as penas, etc. E depois tem os crimes propriamente ditos. O que aconteceu nesses 70 anos foi a quantidade de leis chamadas extravagantes, leis especiais, à margem do Código Penal, que vieram regular. Por exemplo, as relações de consumo estão no Código de Defesa do Consumidor, não estão no Código Penal. Uhum. A questão das drogas está na Lei Especial de Drogas. A questão da Segurança Nacional está na Lei de Segurança Nacional. A questão dos menores, não é, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim por diante, tem uma quantidade, são mais de 1000 condutas, né? Código de trânsito, código eleitoral. Então eu vou voltar para a primeira pergunta que eu te fiz. Dentro desse cenário aí de várias leis paralelas e que se fazem, que dão voz de fato a cada questão, qual é a importância do Código Penal? A importância deste Código Penal, acho que pela primeira vez, ele procura, do projeto, não sei o que vai sair no final, né? Porque nós trabalhamos no anteprojeto, que virou hoje um projeto que está em andamento no Senado, é o projeto de lei do Senado, PLS, projeto de lei do Senado número 236 de 2012. Eu não sei, os senadores estão trabalhando,
depois vai para a Câmara, os deputados vão trabalhar, depois volta para o Senado, e aí vira lei. Vai levar aí um pouco de tempo. Eu não sei o que vai sair daí. Mas o anteprojeto, que é o projeto, ele tem de interessante a codificação de toda essa legislação chamada extravagante. Isto é, as pessoas vão ter uma referência, o juiz, para aplicar a lei, ele tem um diploma onde estão as condutas proibidas e com o que se espera, né, da aplicação da lei penal. A polícia, o Ministério Público e a população, onde é que estão? Hoje tem norma penal na lei do inquilinato, tem norma penal no Código de Trânsito, tudo espalhado, crime. né? Por quê? Porque é aquela vocação, né, do legislador, não, incrimina. Se é uma pressão popular, bota como crime, como se fosse, dizia Nelson Hungria lá nos idos 40, a panaceia de todos os males. E o Código Penal e o direito penal não é a panaceia de todos os males, ao contrário, né? Eu acho que deve ter uma aplicação parcimoniosa. Do ponto de vista da crítica, até se diz, né, um pouco brincando e jocosamente, que o direito penal, o Código Penal, é muito parecido com a teologia da libertação, né? Porque ambos fizeram a opção preferencial pelos pobres, né? Porque são, afinal, os destinatários, não é, dessa legislação acabam sendo os injustiçados de sempre. Agora, é preciso, nesse ponto de vista da cultura, compreender que código de 40 é este. Que sociedade era essa, né? Que sociedade era essa em plena Guerra Mundial? E que momento político brasileiro também, né? Em ditadura, Estado Novo de Vargas. O Código Penal, ele foi importado, ele foi copiado do Código de Rocco, o Código de Mussolini, o Código Penal italiano, que foi feito por Arturo Rocco, um jurista italiano, em pleno fascismo, foi importado, copiado, feito aqui por não teve uma comissão, não teve congresso, não tinha nada, vivemos uma ditadura. Né? Atribui-se ao Chico Campos, né? Francisco Campos, que era um gênio, Chico Ciência, né? Era o seu apelido, que era o ministro da Justiça, enfim, era um homem todo poderoso nessa era Vargas, e atribui-se a ele, tem a exposição de motivo assinada por ele, ele que apresenta o código. E ele era um adorador do nazifascismo. Então, o Código Penal vigente, embora ele, enfim, seja um código que durou 70 anos, né, e ainda dura, ele tem o DNA do fascismo. A parte dos crimes contra a organização do trabalho, ela é claramente o fascismo italiano, né, e outras coisas mais. É um código patrimonialista, isto é, se você furtar um cordão de ouro, vai para a cadeia lá, cumprir lá alguns anos de prisão de regime fechado. Agora, os atentados contra a liberdade, os crimes contra a liberdade individual são tratados de maneira absolutamente secundária, tem peninhas pequenas e tal, porque não se valoriza, não é, a pessoa, a individualidade a liberdade, não é importante, não, né? Se valoriza outras coisas que, enfim, que tem a ver com a mentalidade da época, né, e dos seus autores, né, dos que puseram em vigor. Agora, é claro que ele tem coisas interessantes que permaneceram aí. E foi sendo a ele, não é, agregado, foram sendo colocados pendurucalhos, assim, então é o Código Penal e um monte de pendurucalhos em torno. Com a evolução da sociedade e da tecnologia, nem né? os chamados operadores do direito conhecem bem, porque de repente a gente encontra uma norma penal numa legislação especial qualquer perdida, né? Porque o legislador adora botar um crimezinho assim, né? Agora vamos pegar aí numa feridinha que eu acho que o Código Penal interfere diretamente, que é o sistema carcerário brasileiro, né? Que sistema era esse em 1940? E você já citou que o ladrão de galinha ele iria ficar preso ali muito tempo, enfim. E o que se modifica ao longo desses 70 anos? O que a gente pode esperar desse novo código nesse sentido? Chega muito pouco, porque o direito penal ele foi muito usado como controle social, né? As pessoas vão se lembrar que até muito pouco tempo atrás, né, existia na lei das contravenções penais, que o projeto acaba e incorpora o que é sério ao Código Penal e descriminaliza o resto, tinha uma contravenção penal chamada vadiagem, e que a polícia prendia os pobres que estavam andando na rua porque não tinham carteira assinada. Documento, carteira assinada, não tem carteira do trabalho. Prisão, autuado por vadiagem, ficava preso. Agora, o rico que não trabalhasse ou que vivesse de renda, esse jamais seria preso por vadiagem, porque a vadiagem do rico era uma garantia de não haver desemprego, né? Todo mundo era empregável, então, né? Era
o nítido controle social, a coisa assim do rico contra o pobre, do poder dominante contra os injustiçados, né? E o Código Penal como instrumento, né, desse controle social. Isso, felizmente, já há muitos anos foi abolido, foi considerado inconstitucional. Essa regra da vadiagem, eu me lembro, eu vivi isso, né? Era preso por vadiagem. A polícia autuava em flagrante o cidadão que estava tranquilamente passando na rua, né, naquelas batidas, né, delegacia de vigilância, lembra? Passava assim, você não, que você não era nascida, mas enfim. Mas os nossos telespectadores mais velhos vão de se lembrar, não é, daquelas batidas que a polícia dava e que levava os desempregados para onde? Para uma casa, para um albergue, para o Ministério do Trabalho para dar emprego? Não, para a cadeia. Porque ser desempregado era contravenção penal, né? Não, inclusive dava tempo para pensar demais numa época em que a ditadura, o ideal era que ninguém pensasse também, muito, né? Então... ainda mais essa. Então, esse projeto, ele tem, claro que é uma comissão heterogênea, então ele tem, né, tem pontos que são conflitantes, mas ele tem coisas interessantes do ponto de vista da descriminalização, do ponto de vista da incriminação, da criação de condutas novas, por exemplo, em relação às drogas. Hoje, a legislação brasileira, não encarcera o consumidor. O usuário de droga ilícita, qualquer que seja ela, não é encarcerado, não cumpre pena. Então, a medida ele é apresentada, assim, um termo circunstanciado que se registra na delegacia, então ele é apresentado ao juiz, o juiz pode adverti-lo sobre os males da droga e tal, mas não tem pena. Não tem pena. A legislação brasileira, há 6 anos, despenalizou o uso de droga. Este projeto, ele não mudou muito, ele apenas descriminaliza, ou seja, não tem mais essa coisa de... Dá um passinho além, né? É uma questão de graus. Esse código libera. Não libera nada, o código não é nada diferente do que a legislação hoje. Ele dá nome aos bois e põe o pingo nos is. Isto é, se não é crime, não é? Consumir droga é uma questão de saúde pública, não é uma questão penal, não é? E nós estamos no canal Saúde, então é a propósito. Se é uma questão de saúde, não tem sentido ter uma regra incriminadora. Então, tira a regra incriminadora do Código. É uma maravilha a gente estar fazendo esse passeio pela história jurídica aí, que já faz a gente se deliciar também com a construção desse código, e acho até que a gente para num momento interessante, polêmico, que é a questão das drogas e outras polêmicas que esse novo código está trazendo para a gente. Eu preciso dar uma paradinha rápida, a gente continua nesse ponto quando voltar. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o Código Penal de 1940 com Técio Lins e Silva, advogado criminalista. A gente estava aqui conversando sobre esse histórico do Código e eu te interrompi falando da questão das drogas. Essa nova versão do Código, me parece, traz uma série de... tira poeira debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? Ele tira traz uma série de polêmicas mais importantes, né? Em relação à droga, ele dá o tratamento compatível com os tempos de hoje, né? E assim, esse é o caminho. Sinto muito dizer isso aos conservadores. Me desculpe aos conservadores, mas o caminho não é o da repressão à droga, não é uma questão penal, é uma questão de saúde. Então, o caminho do mundo não é o caminho da prisão, ao contrário, é desencarcerar o usuário, o simples usuário. Esse não pode ter pena, como não tem hoje na lei vigente, como não terá se o código for aprovado nesses termos, porque não muda muito. O código, o projeto, ele apenas descriminaliza e diz o seguinte: uso próprio não tem pena. Não vai para a prisão, não vai para o delegado, nada, zero. Mas e como é o uso próprio? Bom, uso próprio, as condições, o local, aí a lei dá um norte para o juiz saber se aquilo pode ser considerado, né, usuário. Agora, além disso, o projeto dá uma coisa que tem na lei portuguesa, que tem na lei argentina, que tem
na Califórnia há 200 anos, que é a quantidade como fator indicativo do consumo, que no projeto fala em importar aquela droga que seja para o consumo de 5 dias. Na Argentina, acho que são 10, enfim, em Portugal são 10, enfim, isso varia. Na Califórnia, em relação à maconha, é o porte de 2 onças, que são 56 gramas. 56 gramas, considerando que um cigarro tem 1, 2 gramas, é uma quantidade bastante razoável. É mais do que 5 dias. Nós pusemos no projeto, se aquela quantidade for para o uso de 5 dias, é um indicativo de uso e está descriminalizado esse porte. E, portanto, a plantinha, né, a plantinha que você tem em casa, né, que hoje é preso e autuado como traficante com pena de 5 a 15 anos, então você acabar com essa bobagem. É melhor do que comprar do traficante, provavelmente, né? Então esse caminho, essa descriminalização, né, ela é óbvia. Quem dirá o que cada droga vale para 5 dias é a entidade, o organismo de saúde pública, do Ministério da Saúde, adequado, que vai dizer o que um usuário comum de tal ou qual droga consome em 5 dias. Se ele for um usuário normal, se for um usuário diletante, se ele for um consumidor, né, dependente, né, e aí em cima dessa quantidade não tem a incriminação. Então isso é uma imensa novidade e é uma coisa que corresponde ao futuro, e é contemporâneo. É a discussão da sociedade, né? Agora, corresponde ao que é o caminho do mundo, não é assim? Agora, você está bem envolvido com a formulação desse novo código, é um apaixonado, nota-se claramente por essa discussão toda de justiça, de modernização social também que o judiciário pode promover nesse sentido. Como é que você... Que expectativas você tem com relação... Vamos abrir um pouco mais isso aí. Nós temos a questão das drogas, a questão do aborto, a questão da eutanásia, da ortoeutanásia, enfim, várias pequenas feridas aí que são colocadas para baixo do tapete há décadas, há séculos no Brasil. Qual é a sua expectativa na formulação desse novo código? Eu lamento dizer que eu estou muito preocupado, não é, com a reação que eu vi, né, depois de 8 meses de trabalho, uma comissão heterogênea, composta de advogados, de membros do Ministério Público, de juízes, magistrados, ministros dos tribunais superiores, enfim. Não era uma comissão de pessoas descompromissadas com a questão penal, com a questão legal. Não, ao contrário, pessoas, enfim, sérias e dedicadas. Durante 8 meses nós trabalhamos, um trabalho inimaginável de compilação, de examinar toda a legislação penal existente, né, descriminalizar aquilo que não tem sentido, atualizar penas em relação a outros, criar, né, novas figuras de crime, como os crimes cibernéticos, porque em 40 mal tinha telefone, não é? Então os crimes de internet, toda a coisa do mundo moderno. Depois de 8 meses, enfim, o projeto foi apresentado ao Senado e a reação que eu vi, né, de alguns senadores e tal, possesso, não, agora nós vamos... Quer dizer, como se, né, nós estivéssemos apresentando, não é, uma ofensa ao parlamento. Então, uma ofensa social, né? Uma coisa, isso me preocupa muito. Eu não sei que destino terá uma comissão de 11 senadores trabalhando nisso. Dizem que até o fim do ano vão aprovar, né, discutir e aprovar o texto, né, qualquer que seja ele, o texto final, apesar de ser um ano eleitoral, né, todo mundo está comprometido. Mas depois ainda vai para a Câmara, volta para o Senado, depois vai para o plenário do Senado, depois vai para a Câmara. Tramita um tempinho esse código. Depois, né? da Câmara, se havendo qualquer modificação, volta para o Senado, tem aí uma tramitação. Pode ser mais ou menos longa, mas é óbvio que, como eles dizem, até o fim do ano não tem código. Mas enquanto isso está se discutindo socialmente, né? Todas essas questões, o importante é que este tema está sendo debatido pela sociedade. Isso é que é importante. Então, mesmo quando o senador mais conservador e dá um brado contra aquelas coisas que são mais ou menos óbvias para nós todos, mas que para ele
é bandeira de eleição, faz parte da sua plataforma eleitoral e tal, os seus compromissos ideológicos ou não ideológicos, ou de oportunidade, não é? O assunto está ali. O importante é que as pessoas tomam conhecimento e se posicionam. E é importante que essas questões sejam debatidas, porque o preconceito é exatamente os dogmas que não são debatidos e que aí são, não é? São considerados como fato consumado e tal. Então, eu acho que... Agora, Técio, eu vou, então, abusar da sua boa vontade. Você acabou de citar um pouquinho aí do que se tem por trás dessa formulação desse código. Então, você está ali dentro, nos bastidores. O que você poderia trazer para a gente dessa formulação? O que trouxe mais debate? O que houve de mais discordância na formulação desse novo código? Olha, os grandes debate... grande, a questão do aborto, não tanto na comissão, mas nas audiências públicas, porque a comissão realizou várias audiências públicas em várias cidades, chamando a sociedade para debater. Então, a questão do aborto sempre foi uma coisa assim, sensível para uma área, especialmente para a área da igreja. Assim. Interessante citar que saúde está sempre envolvida. As questões de saúde sempre envolvem mais polêmica, né? Sim, a questão da ortotanásia, da eutanásia, né? Essa coisa que enfim, não descriminalizou, a lei não autoriza a eutanásia, a eutanásia como a abreviação, né? Assim, do sofrimento, que é a antecipação da morte pelo doente absolutamente terminal, digamos assim, o homicídio, né? Que é a antecipação da morte, mas piedoso, né? para impedir o sofrimento, né? Que seria a eutanásia, e a ortotanásia, que é não fazer nada, quer dizer, apenas não dar, não é, aqueles paliativos, não introduzir uma prática que prorrogue a vida. Não forçar o prolongamento da vida, né? Então não faz mais nada e deixa que, enfim, o próprio organismo, enfim, faleça, né? Que é a ortotanásia. Eles não estão descriminalizados, eles estão considerados e em casos com a disposição de que o juiz pode deixar com penas brandas, né? E com a possibilidade de o juiz deixar de aplicar a pena, ter o perdão judicial pelas circunstâncias que o fato exibir. Né? Isso foi uma coisa assim debatida. A questão das drogas é também objeto de debate. E por exemplo, o código tem uma coisa que eu não sei o que debate haverá, mas em relação aos crimes contra o patrimônio, o código, como eu disse ainda agora a você e aos telespectadores, ele é patrimonialista, quer dizer, um atentado ao patrimônio, por mínimo que seja, ele dá cadeia. Então nós procuramos acabar um pouco com isso. Ou seja, o pequeno furto, o furto sem violência, que encarcera milhares de pessoas nesse país, teve a pena reduzida. E o colarinho branco? Ele depende... E o crime político? Não, como é que ele... esse não encarcera ninguém. É diferente, né? Eu estou falando dos cárceres abarrotados de ladrões de galinha, de batedores de carteira, de pequenos ladrões, de praticantes de furtos quase famélicos e que estão cumprindo pena. Vai haver uma desencarcerização grande. Por quê? Porque o projeto, se aprovado, ele reduz as penas do furto simples, estabelece a obrigação de o lesado ter a iniciativa, representar, né, querer o processo, e mais, o ressarcimento do dano, o ressarcimento daquele prejuízo é causa extintiva da punibilidade. Ou seja, o pequeno furto, se o lesado for ressarcido, extingue o crime. Não é? Então, o pequeno furto do supermercado, né, que encarcera. Enquanto do colarinho branco não encarcera, quer dizer, é uma distorção. Mas o colarinho branco, que leva toda muito a legislação, mais, né? Bem lembrado, toda a legislação chamada do Código, chamada de Direito Penal Econômico, né, dos crimes econômicos, crimes contra a ordem econômica, que estão em leis especiais, chamadas leis extravagantes, vieram todas essas condutas e essas normas foram incorporadas ao Código Penal. O Código Penal, este projeto, passa a ter um capítulo cuidando das questões relacionadas aos crimes do colarinho branco, os
crimes contra a ordem econômica e tal. Muito bom. Dando, enfim, um tratamento adequando, melhorando, não é? E trazendo, inclusive, novos crimes que serão, com certeza, objeto de muito debate ainda também nessa parte. Bom, tomara que a votação aí, que a tramitação tenha essa paixão toda, essa vontade de discutir o assunto, porque isso realmente acho que é a maior vitória desse novo código, seja lá qual o resultado ele tem. Espero que seja o melhor possível, né, Técio? Eu também. Olha, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer ter você aqui com a gente, conhecer um pouco dessa história aí, que realmente não é de hoje, né? Esse código, ele traz aí, arrasta a história com ele, com certeza. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre quem faz as leis no Brasil. Eu espero você. Até lá!